Então, pessoal, boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente começa mais uma aula aqui do nosso módulo da cabeça e pescoço. Hoje, para quem não me conhece, sou Rafael Versiano, sou R4 de cabeça e pescoço. Eu vou ministrar uma aula de epidemiologia, carcinogênese e biologia dos tumores da cabeça e pescoço. E quem vai me orientar vai ser a doutora Tatiane, que ela é responsável pela divisão de oncologia. E eu tentei fazer uma aula o mais multidisciplinar possível, para englobar todas as equipes aqui e para a gente fazer depois um bate-papo legal também, que eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer toda essa multidisciplinaridade. Então, vou começar. Então, aqui vai ter alguns temas que eu vou abordar nessa apresentação. Então, basicamente, vou começar só para a gente iniciar. O câncer, a palavra ela era derivada da palavra carcinus, que significa caranguejo, em latim, que quem inventou foi Hipócrates em 400 a.C. É basicamente o caranguejo, que parecia as lesões tumorais muito grandes da época, e o câncer nada mais é do que o crescimento anormal da célula de uma maneira genérica. Eu achei interessante essa frase desse geneticista mundialmente famoso, que fala dessa unicidade do câncer. Então, o câncer de cada paciente é exclusivo, porque todo genoma de câncer é exclusivo. Heterogeneidade fisiológica é heterogeneidade genética. Células normais são identicamente normais, células malignas se tornam malignas, cada uma à sua maneira. Então, eu acho que essa frase a gente inicia para falar a complexidade que é a entidade de câncer. Então, dos conteúdos a serem apresentados aqui hoje, muitos deles ainda estão em pesquisa, podem ser que mudem daqui a um mês, mudem daqui a um ano, mas cada vez é um passinho a mais para a gente vencer essa doença tão prevalente e todas as equipes aqui têm contato com ela. Então, o câncer de cabeça e pescoço, pela divisão do NCCN, nós temos o carcinoma espinocelular, os carcinomas de tireoide, os carcinomas de pele, melanoma e não melanoma, e os sarcomas. Aqui eu tenho um diagrama mostrando os locais da cabeça e pescoço, onde normalmente nós temos a nossa atuação da equipe cirúrgica, e a maioria da histologia são os carcinomas espinocelulares, que vai ser o foco dessa aula, porque eu não vou conseguir falar de todos os tipos de câncer. Então, basicamente, falando da epidemiologia no mundo, isso são dados do ano passado, foi o sétimo câncer mais prevalente no mundo, tendo 900 casos aproximadamente no mundo e 450 mil mortes. A prevalência de homens para mulheres varia de 2 para 1, com cerca de 20 casos para cada 100 mil. E a gente vê durante os anos que está tendo uma diminuição da quantidade de câncer de cabeça e pescoço associado ao tabagismo e etilismo, mas também o aumento, principalmente nos países desenvolvidos, dos associados ao HPV positivo. Então, aqui a gente tem um dado que nos Estados Unidos, das décadas de 80 até 2000, subiu de 16,3% para 72,7%. Citando isso porque a nossa aula ela vai se fundamentar nessa parte do HPV positivo também. Trouxe também alguns dados do Brasil, saíram esse ano do INCA, que no homem o câncer de cavidade oral ele é o quinto mais prevalente, sendo cerca de 11 mil casos por ano no Brasil. O de laringe já vem em oitavo, e na mulher o mais prevalente é o da glândula tireoide, 12 mil casos no Brasil por ano. E aqui a gente tem um comparativo da quantidade de casos e sua mortalidade. Então a gente vê o quanto é importante a mortalidade do câncer de laringe, depois o câncer de cavidade oral, e o de tireoide, como ele é mais indolente, ele é menos agressivo, mas a gente também vê muitos casos agressivos. Então, essa parte corroborando a epidemiologia brasileira, que é um câncer que ele vai atingir uma grande quantidade de pessoas anualmente. E sem falar aqui da parte de prevenção, que tem que ser feita, vamos entrar um pouquinho mais para frente nessa parte. Então, sobre os fatores de risco. Então, existem vários tipos de fatores de risco. Eu achei interessante essa foto do INCA, Instituto Nacional do Câncer Brasileiro, porque muitas pessoas, às vezes, o leigo acha que o câncer ele é basicamente a maior parte genético. Mas de 10 a 20% só que vai ter o fator genético, sendo que o principal é a interação do ambiente com o indivíduo. Então, nós temos diversos fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Eu vou só citar aqui
os principais fatores e daqui a pouquinho vou aprofundar um pouquinho nos principais. Então, tabaco são de diversas formas, cigarro fumando, cachimbo, mascando, aspirando. O álcool, juntamente com o cigarro, tem um sinergismo muito importante. Infecções virais, aqui o que a gente mais vai levar em consideração é o HPV, mas também nós temos infecção do Epstein-Barr vírus, que é principalmente nos países asiáticos ligado ao câncer de nasofaringe. O HIV, que ele predispõe a ter mais neoplasias, principalmente sólidas. Existe também relato de câncer associado à hepatite C e ao vírus herpes simples. Além da imunossupressão, do HPV, dos pacientes transplantados, exposição à radiação, dos pacientes que fazem radioterapia, da radiação solar. Aqui no nosso país não tem essa erva betelca da Ásia, mas ela tem uma importância muito grande nos cânceres de cabeça e pescoço. E aqui outros menos importantes, exposição ocupacional, a dieta ela se mostra cada vez um fator de proteção importante. Então a genética mesmo considerando, tirando também no carcinoma medular tireoide, a gente também tem a anemia de Fanconi, que ela é associada mais à predisposição de formar o carcinoma de cabeça e pescoço. E existem alguns estudos também que mostram os enxaguantes bucais podendo ser causadores do cabeça e pescoço, principalmente da exposição crônica do álcool presente em alguns enxaguantes bucais. Além da má higiene oral e a doença periodontal também, por ela vai ser um fator sinérgico também com os outros fatores. Então, aqui só para a gente citar a importância do fator de risco do tabagismo, eu gosto sempre de falar para os pacientes que para mostrar que o tabagismo é um vício igual ao etilismo, porque a sociedade nossa muitas vezes não considera isso. Mas existe N guidelines que mostram o quanto é importante cessar o tabagismo e o quanto isso está associado ao câncer de cabeça e pescoço. Por mais que esteja diminuindo essa incidência mundial, é importante a gente cada vez mais e sempre que possível atuar nessa parte. Então, tanto de álcool quanto de tabagismo, ele é dose dependente, ou seja, quanto mais você fuma, quanto mais cedo você começa e quanto durante mais tempo você usa o cigarro, maior risco vai ter, sendo que o tabagista ele tem um risco maior de desenvolver o câncer de cabeça e pescoço de 5 a 25%. Após 20 anos, o risco do câncer ele iguala. Mas a gente vai ver mais para frente na carcinogênese que ele é um risco acumulável, ele vai acumulando com o ano as diferentes lesões. Então, importante também o fumante passivo, que ele também vai sofrer os danos do cigarro. O cigarro, além disso, ele diminui a imunidade intraoral, que está sendo cada vez mais estudada a parte imunológica associada ao câncer. E também um fator de dúvida é em relação à maconha, que não existe ainda muito bem estabelecido que ela tem um risco maior de causar o câncer, mas a gente vê uma incidência maior nos países caribenhos associado ao uso da maconha. O alcoolismo, como eu disse, o alcoolismo também, o uso diário dele, pela quantidade que usa, ele é um importante fator de risco, principalmente quando ele está em sinergismo com o cigarro, e não é o etanol em si que causa o câncer, são o metabolismo dele com acetaldeído. E outro fator muito importante é que o álcool ele causa uma permeabilidade maior da mucosa oral, o que outros carcinógenos vão atuar e vão causar maior câncer, além do álcool ter todo o efeito sistêmico. Então, por isso que a gente vê associações muito mais fortes aqui, o exemplo do Alcoólicos Anônimos, porque o álcool tem um efeito social muito maior que o cigarro. Mas em cabeça e pescoço, a gente vê que o cigarro ele é muito mais importante do que o álcool. Então, aqui sobre o HPV, que vai ser o único vírus que eu vou citar, que é o mais estudado da carcinogênese, principalmente do histórico dele relacionado ao câncer de colo de útero, o HPV está associado ao câncer da orofaringe. É uma localização rica em tecido linfóide, as amígdalas, as tonsilas linguais, a própria orofaringe. Ele é associado ao comportamento sexual, tendo um tempo de latência de 10 a 30 anos. E por que tem todo esse estudo HPV? Por mais que ele pode dar o câncer, principalmente devido à sua desenvolvimento biológico tumoral, ele é mais favorável de responder aos tratamentos das diversas modalidades cirúrgicos, radioterapia, oncologia. São normalmente os pacientes mais saudáveis e com menos doenças coexistentes. Essa foto aí eu sei que está horrorosa, que eu coloquei, mas é uma foto de uma aula que eu esqueci o nome, depois o pessoal da Odonto pode me lembrar, do professor que veio aqui lá de Harvard, que deu uma palestra para a gente. Se eu não me engano, foi em meados de julho do ano passado,
E aqui ele mostra que lá nos Estados Unidos estão cada vez mais pesquisando, associando fatores de risco ao carcinoma HPV positivo espinocelular de orofaringe. Porque também ele pode aparecer na cavidade oral, na laringe também, e cada vez se estuda mais a presença do HPV em outros diversos sítios da cabeça e pescoço. Então, nessa foto que está com resolução muito ruim, não sei se vocês vão conseguir entender, mas é tipo um organograma que eles têm lá no serviço deles de odontologia, para saber se o paciente é ou não de risco para ter o HPV. E aqui também é outra foto do slide que eu tirei do professor, e na época eu vi, não entendi nada, e aí hoje eu estudando vi a importância da carcinogênese e a biologia tumoral, que na época ele citou lá já. Então nós vemos aqui na primeira coluna que tem algumas características do HPV positivo, e na outra coluna dos cânceres HPV negativo. E ali onde eu circulei de vermelho, está mostrando em relação à carcinogênese e à biologia tumoral. Então, onde nós vamos entrar, que é o assunto principal da nossa aula. Essa foi só uma introdução rápida para a gente ter uma noção da cabeça e pescoço e mostrar o como é multidisciplinar essa aula. Ela vai servir para todas as equipes aqui presentes. E depois eu também gostaria muito que todos que pudessem participar, seria interessante, porque é um assunto muito complexo. Não é fácil para a gente que é cirurgião estudar nada clínico. Agora, genético piorou. Mas vamos ver que a gente consegue ir aprendendo aqui. Então, o que é carcinogênese? A carcinogênese, eu vou ler essa frase aqui para a gente entender, é uma sequência acumulativa de alterações celulares e teciduais, consequente de desbalanço de sinais mutagênicos e mecânicos de proteção individuais. O que é isso? É todo, então, a predisponibilidade do indivíduo associado aos fatores de risco. E como eu falei no começo da aula, não existe um mecanismo muito bem estudado. Então, toda vez que a gente vai estudar, começa a se estudar o mecanismo e certa hora depois só vira ponto de interrogação. Porque não se sabe quantos genes, quantas alterações, e como é um fator individual, o que vai levar ao carcinoma invasivo, que é o nosso desfecho, na maioria das vezes, não que a gente queria que fosse o ideal, mas é o que acontece. Então, a célula, ela interrompe o crescimento e a diferenciação das células normais, que vai dar à célula mutogênica uma vantagem em relação às células normais para ela crescer no hospedeiro, tendo todo o substrato. Então, aqui é só alguns dos fatores importantes da parte da carcinogênese, que vai ter uma autossuficiência dos sinais de crescimento, falta de sensibilidade aos sinais anticrescimento, que são os genes supressores tumorais, vai ter uma falha da apoptose celular, a célula começa a se replicar cada vez mais, a angiogênese também é essencial para o tumor se estabelecer, tanto que quando a gente vai operar, a gente vê se a gente sabe que o tumor sangra muito. Além da invasão e depois o desfecho final, que vai ser a metástase tanto loco regional quanto também a distância. Então, outros pontos importantes. Oncogenes. O que são oncogenes? São genes que eles vão promover o crescimento celular, regulação de expressão, mutação gênica, translocação e amplificação. Tudo dessa parte genética são os oncogenes. A cabeça e o pescoço, nós temos mais genes supressores, que são os anti-oncogenes, que eles desativam o mecanismo da célula, que vão inibir dela crescer desenfreadamente. E esse conceito de campo de cancerização, eu consegui ler bastante em livros de odontologia. O que significa o campo de cancerização? Quando a gente está exposto ao fator de risco, aqui o principal, o tabagismo, ele vai fazer uma exposição em toda a mucosa. Então, não é comum nós vermos pacientes com mais de um primário na cabeça e pescoço, até terciários. E quando você vai estudar microscopicamente todo o tecido da mucosa oral, vamos dizer assim, a gente vê que tem diversas formas ali de câncer. O que são isso? Tem hiperplasia, displasia, carcinoma in situ e o carcinoma invasivo. E é essa toda a carcinogênese. Então, a lesão ela começa a ter uma hiperplasia, vai depois gerar uma displasia. Então, é importante a gente estudar toda essa carcinogênese, saber como ela funciona, para a gente agir cada vez mais precoce. E a terapia gênica, ela vai entrar nas terapias-alvo, que, vou mostrar mais para frente, existe alguns medicamentos, depois eu vou pedir ajuda para o pessoal da oncologia também mais para frente, para falar dos medicamentos terapias-alvos que nós temos. Então, aqui, exemplificando tudo o que eu falei.
Então a gente tem uma língua lá no... Todo mundo acompanha comigo lá em cima do A, que está mostrando diversos tipos diferentes de lesão. Então a gente tem a mucosa normal, a displasia, o carcinoma in situ, metaplasia e tudo mais, e o carcinoma, por final, invasivo. Aqui embaixo no B, a gente mostra toda essa parte histológica. E no C, a gente começa a ver as alterações gênicas. Então, tem estudos mostram que o carcinoma in situ ele já tem quase todas as alterações genéticas que o carcinoma invasivo também vai ter. E como eu vou citar no próximo slide, existem alguns tipos de modificações genéticas que vão sendo ganhadas com o tempo, que elas são mais importantes na cirurgia de cabeça e pescoço. Todos os outros cânceres do organismo também têm todo esse estudo. Então, esse campo de cancerização está mostrado aqui na figura, e toda essa carcinogênese também a gente consegue ver tanto ali no diagrama A do diagrama B. Então, aqui é uma parte mais teórica, é uma parte mais maçante, mas vou tentar exemplificar o que é importante para a gente. Então, existem diversos cromossomos no nosso organismo, como a gente estudou lá atrás, durante a faculdade. Existem diversos genes, e devido ao mapeamento genético das neoplasias, foram descobrindo alguns genes e alguns cromossomos que eles são importantes na carcinogênese e na biologia tumoral. Então, quais são os principais que eu deixei eles aqui sublinhado em negrito? Então, no cromossomo 9p21, no sítio genético CDKN2A, é onde vai codificar o gene P16. Então, o P16, a inativação dele está presente em mais de 70% dos carcinomas espinhocelares em cabeça e pescoço. E outro gene também que é muito importante é o P53, que ele também é um gene supressor tumoral. Esses dois genes, quando presente, principalmente o P53, ele está ligado ao pior prognóstico. E o outro que eu citei também ali é o PIK3CA, ele é um gene importante do HPV positivo, que a gente vai entender daqui a pouquinho qual que é a diferença do espinocelular e do HPV positivo, por que ele é mais favorável ao tratamento. Além de todo esse estudo genético, nós também conseguimos ver por essas diferenciações genéticas se o tumor é bem diferenciado ou se ele é menos diferenciado, para a gente fazer um tratamento mais adequado, um estudo melhor desse paciente. Outros tipos de alterações gênicas que nós temos, que os oncogenes, os genes supressores vão alterar, vão ser algumas vias de sinalizações celulares, entre elas citando aqui a via RAS, a via do fator de crescimento epidérmico e a via do crescimento epidérmico humano associado, que está presente em mais de 50% dos neoplasias de cabeça e pescoço. Então, são nessas vias sinalizadoras que é onde algumas terapias-alvos elas buscam atuar. Aqui é uma figura do Jatin Shah, a última edição, que mostra mais uma vez a transformação, a instabilidade genética de uma mucosa normal até ela tornar um carcinoma invasivo. Então, se vocês forem avaliar bem, chega aqui no final, ó, tem alguns pontos de interrogação. Então, são pontos de estudo. A gente não consegue explicar tudo muito bem ainda para ter uma terapia ideal. Mas a gente sabe que existe toda essa transformação e é importante a gente agir o quanto antes. Então, como a gente sabe, é sempre melhor pegar o câncer inicial. Mas com os fatores de risco agindo, o fator de risco do paciente, do ambiente, o câncer vai ficando cada vez mais invasivo e mais difícil de tratamento. Então, aqui sobre biologia tumoral do câncer espinocelular, tem um projeto muito grande, um atlas do genoma do câncer, que ele viu que o câncer de cabeça e pescoço ele é o nono dentre os 30 tumores com mais mutações. E dentre eles estão genes mais supressores. Então, como eu disse anteriormente, aqui nós temos o gene TP53, que vai codificar a proteína P53, que ele é associado à parada do ciclo celular. Ou seja, o paciente ele vai ter o fator de risco associado e vai ter a ativação do P53, que é um pior prognóstico para o paciente. Isso vai levando aquele tanto de mutação genética do paciente. Aqui, como se tem essa via também de baixo, que é da proteína P16, que é a diferenciação e desenvolvimento do câncer. Essa via de sinalização do fator de crescimento,
que é onde vai entrar a terapia-alvo. Então, nos tumores que eles têm um grande índice de receptor EGFR, é onde o cetuximab consegue fazer, que é a imunoterapia, consegue fazer maior efeito. E aqui, mais uma vez, citando essa via PIK336A, que ela é muito ligada aos cânceres HPV positivo. Então, falando do HPV positivo, eu estou falando um tempão aqui que ele é mais fácil de tratar, ele responde melhor ao tratamento, responde melhor à radioterapia. Mas por que que ele responde melhor à radioterapia e ao tratamento? O que acontece com o câncer HPV positivo é que o vírus HPV tem dois oncogêneses virais, o E6 e o E7. O E6 ele vai inativar o P53, que eu disse anteriormente que o P53, quanto mais ele tem presente na célula do espermatocelular, mais ruim fica o prognóstico do paciente, e o E7, que vai também inativar o gene supressor do retinoblastoma, que são duas vias da PI3K que eu disse anteriormente, que é importante dessa via do HPV positivo. Então, o HPV positivo, eu vou só voltar aqui, só daqui a pouquinho eu volto. O HPV positivo, o que, que ele vai ter alterado? Ele vai ter um P16 hiperexpresso, ele vai ter um P53 diferente, porque ele é inativado pelo oncogênese do vírus, ele vai ter uma expressão menor do fator de crescimento EGFR, e ele é um vírus mais imunogênico. Então, isso fez os pesquisadores, todos os estudos, a perceber que ele se comporta totalmente diferente do câncer do espino celular associado ao tabagismo e ao etilismo. Tanto que, na oitava edição do AJCC, que é o TNM do Mundial dos Cânceres, nessa oitava edição, nós já temos uma cada categoria diferente para o câncer HPV positivo. Então, o fator de linfonodo cervical, ele é muito menos agressivo do que o fator do espino celular. Então, a gente vê aqui que o fator de extravasamento extracapsular que tem no espino celular causado pelo tabagismo e alcoolismo, ele aqui não está presente, como é importante já no outro tipo de câncer e também na parte patológica. Então a gente vê que alterações genéticas e alterações da biologia tumoral associadas à infecção do vírus HPV, elas causam uma alteração na classificação desse vírus na JCC, o que implica, nós também nos vemos isso na prática, que ele tem uma melhor resposta terapêutica, tanto radioquimioterápica, como também cirúrgica. Mas nós temos também algumas outras alterações gênicas que levam a ter algumas diferenças do HPV positivo. Por exemplo, esse E-cadeirinho que tem aqui embaixo, ele é associado a maior metástase linfática. Então, a gente costuma muito ver, às vezes, que um paciente HPV positivo, ele evolui com metástase linfática grande cervical, associada muitas vezes à necrose tumoral, à degeneração cística, e não tem um primário tão grande quando a gente vai fazer toda essa pesquisa. Esse aqui é um organograma, eu não vou explicar esse organograma inteiro, mas mostra a complexidade que é esse assunto e a diferenciação do câncer HPV positivo para o câncer HPV negativo. E por que tudo isso é importante? Porque, como os grandes estudos eles são feitos em centros de países desenvolvidos, nós estamos vendo que os cânceres HPV positivos estão cada vez sendo mais prevalentes. Então, isso é um conceito que tem que ficar bem fundamentado para todos nós e cada vez vai ser mais prevalente. Inclusive, o professor lá de Harvard, quando ele veio, ele disse que lá estavam começando a fazer pesquisas em relação a rastreio na cavidade oral do paciente, qual paciente tem que fazer um rastreio de HPV positivo já. Também em relação à vacinação, que ainda não existe um consenso, mas já existem estudos mostrando que a vacinação para os subtipos mais oncológicos, ela também é favorável para o câncer de orofaringe, e foi um dado que me assustou muito, porque nos Estados Unidos hoje o câncer de orofaringe ele já é mais prevalente do que o câncer de colo de útero ligado ao HPV. E aqui eu só citei também os cânceres de tireoide, tanto diferenciado quanto não diferenciado, quanto o anaplásico, que ele também tem alguns genes que fazem parte de toda essa biologia tumoral. Um dos genes que nós pesquisamos
normalmente, principalmente quando faz a classificação de Bethesda, que é o BRAF, existe uma cascata de mutações genéticas que levam à diferenciação do câncer diferenciado da tireoide, principalmente do papilífero, onde vai ter de 20 a 85% vai estar associado ao BRAF. Além de nós também termos alterações no rearranjo RET/PTC, das tirosinoquinases também, os carcinomas foliculares também têm vias próprias, mas tudo isso é estudo, não existe nada muito concreto que a gente vai agir diretamente ali. Tirando o BRAF, que a gente já consegue saber que os cânceres BRAF positivo, eles têm pior prognóstico, maior chance de recidiva. E outra característica também, que aqui entra mais uma vez o gene P53, é na desdiferenciação. O que é isso? O paciente com neoplasia folicular tem a inativação do proto-oncogênese P53, onde pode esse neoplasia antes bem diferenciada virar uma neoplasia anaplásica ou pouco diferenciada. Então aqui eu estou falo aqui, cito a cascata da biologia do tumor de tireoide, levando à neoplasia final, e aqui embaixo mostrando diversos marcadores. Aqui tem algumas bibliografias, eu sei que é um assunto muito extenso. Muito obrigado pela atenção. Cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.